Na ausência dos membros da mesa, eu assumo a presidência. Declaro aberta a presente reunião. Solicito ao nobre vereador Almir Fernando faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 22ª reunião ordinária da 7ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 4 de abril de 2016, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Vicente André Gomes e Heriberto Rafael, aos 4 dias do mês de abril do ano de 2016, às 15 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar terra da Casa Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Vicente André Gomes, ocupado primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Eduardo Marques e Heriberto Rafael, contando com a presença de demais vereadores, membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feita, submetida à apreciação do plenário. Foi a mesma aprovada essa restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias. Ofício 6 de 2016 do Gabinete do Prefeito, Segov, Projeto de Lei 51 de 2016, de autoria do vereador Osmar Ricardo, requerimentos 1031 a 1034 de 2016, de autoria do vereador Herto Luna, requerimentos 1053 a 1056 de 2016, de autoria do vereador Romeno Jatobá. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador ocupado a tribuna, o vereador Marco Aurélio, trouxe o tema usual desta casa, a falta de segurança no Recife. Lembrou quando Eduardo Campos assumiu o governo, havia um entendimento na gestão anterior de que o Porto do Recife deveria ser desativado, mas o governador investiu no Porto, fazendo uma grande reforma com aquela estrutura bonita. Próximo orador ocupar a tribuna, o vereador Osmar Ricardo, falou que a violência na capital pernambucana é preocupante. O próximo vereador, o vereador Michele Corre, registrou sua alegria e satisfação e trouxe temas sobre a educação nas escolas. Luiz Eustáquio reiterou sua preocupação com a distribuição dos livros didáticos. Prolongamento do expediente, do qual constarem as seguintes matérias. Discussão única do requerimento 1009 de 2016, de autoria do vereador Marcos de Bria, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 996 de 2016, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1003 de 2016, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1024 de 2016, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 979 de 2016, de autoria do vereador Luiz Eustáquio, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1028 de 2016, de autoria do vereador Marcos Menezes, formulando apelo ao secretário da cidade de Pernambuco no sentido de terminar a instalação de tomadas nas estações do BRT e terminal de seio. Discutiu a matéria, vereador Jurandir Liberal. Foi retirado de pauta. Discussão única do requerimento de número 1007 de 2016, de autoria do vereador Romero Jatobá, foi aprovado. Primeira discussão do parecer 324 de 2015 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando para aprovação do substitutivo da Comissão de Legislação e Justiça ao projeto de lei 84 de 2015, de autoria do vereador Luiz Eustáquio, foi aprovado. No grande expediente, primeiro orador a ocupar a tribuna foi o vereador Rodrigo Vidal, falou estar satisfeito com sua volta à Casa Mariano, fez uma prestação de conta do seu trabalho na secretaria, fez uso da palavra pela ordem do vereador Osmar Ricardo, solicitando verificação de quórum. A mesa 14, solicitação, determinando o segundo secretário que procedesse a chamada de verificação de quórum. Estavam presentes os vereadores André Regis, Heriberto Rafael, Eurico Freire, Osmar Ricardo e Vera Lopes, total de 5. Não havendo número regimental, o senhor presidente encerrou a presente reunião, convocou a casa para se reunir amanhã, 5 de abril de 2016, de caráter ordinário, no local de costume, no horário regimental, da qual foi levada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem direito. Lida a ata, senhor presidente. Obrigado, vereador. Em discussão, a ata. Encerrada a discussão, votação aprovada. Solicito o vereador Almir que faça a leitura do expediente. Requerimento 1039 de 2016, de autoria da vereadora Michele Colles. Requerimento 1091 de 2016, de autoria da vereadora Isabela de Rodão. Requerimento número 1098 de 2016, de autoria do vereador Eurico Freire. Lido o expediente, senhor presidente. Obrigado, vereador. Pequeno expediente, primeiro orador inscrito, vereador Luiz Eustáquio.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, venho à tribuna desta casa para trazer um tema que tem tido alerta hoje já no Brasil, que é o caso da gripe H1N1. Essa gripe, ela já algumas vezes começou a ter um surto no nosso país, mas tem havido um certo controle. Só que desta feita, eu acredito que quem tem pegado as informações a nível nacional, no Sudeste, se evolumou muito a questão da quantidade de pessoas contaminadas com essa gripe e confirmado. A quantidade de pessoas que morreram pela gripe já são 71 pessoas. No ano passado, aqui no nosso estado, com suspeita, foram 5 pessoas que morreram. Só que hoje já nós temos 104 casos confirmados no nosso estado. Então, você verifica o que está acontecendo no sudeste do país, onde as pessoas estão indo desesperadas para as clínicas particulares para se vacinar, para comprar a vacina, onde as pessoas estão procurando essa vacina na rede pública, mas ela não é colocada à disposição, pelo menos porque ela é colocada apenas para quem tem mais de 70 anos, crianças de 2 anos, ou pessoas que têm doenças graves, que podem realmente, a partir de pegar como quem tem HIV, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm problemas de rins. Então, são essa doença, essa vacina só está sendo disponibilizada para essas pessoas. Aí nós vemos, a gente está diante de um momento muito grave. Quem está vendo a situação das pessoas que estão lá no Sudeste, São Paulo, já morreram 71 pessoas. Na realidade, a gente sabe que essa gripe, ela já teve surto em outros lugares, no Japão, em determinado momento. E as coisas aqui começam e a gente resolve um pouquinho e não se prepara para o que vem adiante. O que é que acontece? Nós estamos hoje com uma preocupação muito grave sobre essa questão. Nós estamos hoje preocupados, e olhem que o inverno só está começando. Ou seja, aqueles que cuidam, o pessoal da Anvisa tem dito que precipitou, ou seja, ninguém esperava que a essa altura já tivesse com tantas mortes e o avanço da doença tivesse tão grave. Para ter uma ideia, você já não encontra no sul, no sudeste, em várias farmácias, o álcool gel. E antigamente eu lembro que a gente tinha toda uma proteção, nós tivemos todo um alerta da saúde aqui no estado. Tivemos todo um alerta anterior e começou a se preparar, e nós não estamos tendo isso. Esse alerta não está chegando. Inclusive, eu estou chamando para o dia 20 uma audiência pública aqui nesta casa para tratar desse tema, convidando a Secretaria de Saúde, vamos estar convidando a Anvisa, a Fiocruz, para que estejam aqui conosco para tratar desse tema. É um tema muito sério e nós precisamos realmente tratar e alertar a nossa população. A nossa população, e vocês sabem que é lógico que lá no sul o frio é muito maior, ele fortalece, facilita a questão da gripe, mas aqui vocês sabem, todos nós sabemos que o Nordeste, a questão de saúde é sempre mais precária. No Nordeste as questões sanitárias são mais precárias. Então o surto dessa natureza no Nordeste pode ser muito grave, e é muito grave, e infelizmente já chegou no nosso estado. Então nós já temos diagnóstico de alguns casos aqui no nosso estado, de 104 casos no nosso estado, e nós
nós precisamos realmente agir e agir rápido. Então, fica um alerta aqui para a Secretaria de Saúde do município e do Estado, e nós estamos também fazendo essa audiência, uma reunião pública, no dia 20. Ok, vereador. Próximo vereador, Jaime Assora. Chegou. Jaime, depois Eurico. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, é com muita alegria que eu retorno à tribuna aqui dessa casa, após 1 ano e 10 meses fora, mas não vou, como talvez seja de praxe, hoje fazer uma prestação de contas das ações da gente à frente da Secretaria de Juventude e Qualificação Profissional. Pretendo fazer isso nos próximos dias, mas o que me traz hoje aqui, de maneira mais urgente, é uma preocupação que já tinha me inquietado quando eu estava fora, mas que faz parte de um debate que eu quero ajudar a promover nessa casa com a participação de todos. De respeito a essa polêmica em relação aos livros didáticos da rede municipal de ensino, no que toca especificamente a menção ou a questões envolvendo orientação sexual, questões de sexualidade e mais ainda questões de gênero. Esse debate não vai se esgotar aqui, até porque é um pequeno expediente e não é o espaço democrático mais adequado para a gente travar um debate que não permite a parte, mas eu vou trazer ainda o livro em si, mas o debate começa quando a gente pega o próprio livro que está sendo objeto de discussão e procura ler o que é que o livro contém, né? O livro não contém nada demais. O livro não contém o que equivocadamente tem sido dito por aí, né? Os livros didáticos, aliás, e é bom frisar que esses livros são autorizados, confeccionados, estudados, planejados pelo MEC, Ministério da Educação. Uma coisa que pouca gente sabe, vereador Eurico Freire, é que a Secretaria de Educação não é ela quem determina quais livros vão para qual escola. São os diretores com os professores, ou melhor, os professores que sugerem aos diretores que que peçam tais e quais livros, porque até só eles têm acesso à senha do sistema do MEC. Então, o secretário de Educação ou a equipe da Secretaria de Educação não tem gerência nisso. São os professores, que são, muitas das vezes, das próprias comunidades, que, de acordo com a sua formação pedagógica, a sua formação cultural, sua experiência, acham por bem pedir esse ou aquele livro e só eles têm a senha do sistema. É uma medida democrática, eu acho, que legitima a escolha do livro, que legitima a ação pedagógica, de maneira que isso é discutido compartilhadamente entre o diretor e os professores, ou o diretor e o vice-diretor, a diretora e a vice-diretora, e os professores daquela escola. Digo mais, discutir o gênero, ou melhor, a diferença de gênero, combater o machismo, combater a homofobia, combater a intolerância, combater a maldade, combater a violação dos direitos humanos, que é o que se pretende em última instância, faz parte das diretrizes da Secretaria de Educação do município do Recife. Tudo bem que o Plano Municipal de Educação, recentemente votado aqui, excluiu essa parte, contrariando o que tinha sido deliberado na Conferência Municipal de Educação. Mas existe um documento que é um documento norteador da política de educação no município do Recife, que é a política de ensino, que traz os currículos de todos os anos, traz diretrizes e traz eixos. Um dos eixos, vereadora Isabela de Rodão, que está nesse documento base, matriz da Secretaria de Educação, são os cadernos sobre gênero, sobre questões étnico-raciais, vereador Luiz Eustáquio, e sobre questões de direitos humanos como um todo. Na verdade, a minha preocupação é uma só, que a gente não tenha retrocesso na área de direitos humanos, que essa casa não se perca por um debate obscurantista e um debate que não ouça o outro lado. Por isso, para terminar, eu quero dizer que hoje estou protocolando, acabei de protocolar fisicamente, mas já protocolei eletronicamente, um pedido de audiência pública, para que a gente ouça todos os lados. Ouça os professores que aludidamente são contrários, ouçamos o sindicato da categoria, que é democrático, ouçamos a OAB, que tem uma comissão
de promoção à diversidade e combate à homofobia, comissão que eu tive a honra de, como presidente da OAB, ser o primeiro presidente, a primeira seccional a criar essa comissão, antes mesmo da Comissão Nacional. A segunda comissão, aliás, quem criou foi até meu amigo, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamarca, no Rio Grande do Sul, espelhado na nossa. Mas, como meu tempo está se acabando, eu digo, isso é apenas o início de um debate que eu acho saudável, porque eu acho ruim, simplesmente, a gente dizer, não pode ter o livro, sem ler o que é que o livro diz. E, para terminar, como eu tenho pouco tempo, olha o que é que o livro diz, por exemplo, num capítulo chamado A Sexualidade do Ser Humano. Olha que grave coisa o livro diz. Acabou? O que está marcando ali? Entre os relacionamentos conjugais, existem casais formados por um homem e uma mulher, e casais formados por pessoas do mesmo sexo. É mentira? É anormal? É incomum? É feio? Eu acho que não. Eu acho que é a realidade. Para terminar, eu coloquei minha filha de 3 anos no Colégio ESO, que é um colégio particular, por vários fatores. Um deles é que eles pregam a tolerância, a cultura da diversidade, de promoção e respeito às diferenças. Para terminar, senhor presidente, lá não tem dia da mãe nem dia do pai, tem dia da família. Dia das mães, vão todas as famílias de pessoas do mesmo sexo, famílias com 3 mães e um pai. Dia das mães também não tem dia dos pais, é dia da família. E minha filha tem sido muito feliz e tem aprendido muito lá. Muito obrigado. O próximo vereador é Eurico. Senhor presidente desta sessão, vereador Júnior de Liberal, vereadoras, vereadores, imprensa, público presente, permitam ainda, na tarde de hoje, dar as boas-vindas aos vereadores Jaime Asfora, retornando a casa, ao vereador Rodrigo Vidal, bem-vindos. E venho na tarde de hoje fazer um destaque, algo que eu acho essencial em um momento de crise financeira, de crise econômica, onde as manchetes, de modo geral, registram e propagam essas dificuldades que precisam, de fato, serem enfrentadas, mas também é um momento, vereadora Vera Lopes, em que iniciativas que contribuem para uma sociedade melhor precisam ser destacadas, precisam ser reforçadas, precisam ter apoio. E venho fazer uma homenagem ao Jornal do Comércio pela iniciativa de disponibilizar nos shoppings do Recife totens onde os transeuntes podem adquirir jornais e pagar por valores espontâneos, e a arrecadação feita através desta iniciativa será destinada à Fundação Terra. Então, 2 movimentos importantes. O do jornal, que enxerga esse projeto da Fundação Terra e dá destaque a ele, e não poderia perder a oportunidade de aqui fazer algumas referências a esta fundação que já desenvolve um trabalho no nosso estado há 30 anos. Esse trabalho iniciou-se no município de Arco Verde por um padre que foi morar na então conhecida Rua do Lixo, na ocasião enfrentando até algumas dificuldades com a própria instituição religiosa, mas insistiu em morar lá, e aí, após 30 anos, eu fiz questão de pegar alguns dados dos trabalhos realizados por essa fundação. Após mais de 35 anos, nós temos atualmente atendidas 900 crianças na escola regular integral, 200 jovens em cursos profissionalizantes, 2,4 mil famílias em trabalhos sociais. Além disso, oferece serviço de saúde que contabiliza 6 mil atendimentos por mês. A instituição também mantém 2 abrigos para idosos em Arco Verde e em Sertânia.
A instituição consegue fazer todo esse trabalho a partir das doações, por isso a grande importância dessa iniciativa do Jornal do Comércio. Aproveito para parabenizar o Jornal do Comércio pelos seus 97 anos e também a Folha de Pernambuco, que completou 17 anos, celebrado neste mês. A Fundação Terra está em fase de implantação de uma unidade aqui no município do Recife para trabalhar com meninos e meninas de vida de rua. Tive já uma experiência através do movimento Pro Criança, onde trabalhei durante 4 anos e tenho certeza que é um trabalho muito difícil, um trabalho desafiador, mas com resultados promissores para a periferia, principalmente a periferia de nossa cidade. Então, mais uma vez, ao Jornal do Comércio, nossos parabéns, à Fundação Terra, nosso reconhecimento. Obrigado. Vereadora Isabela de Roldão. Vossa Excelência tem 5 minutos. Obrigada. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa tarde. Eu venho nesta tarde compartilhar com Vossas Excelências uma indignação que tomou conta, acredito que todas as mulheres do Brasil, particularmente as mulheres de Recife, dos movimentos feministas, as mulheres que lutam diuturnamente pelo reconhecimento, pela igualdade, pelo nosso espaço. Senhor presidente, eu gostaria muito da atenção de Vossa Excelência, que eu entendo que isso aqui é de grande interesse, inclusive de Vossa Excelência. Eu gostaria aqui de compartilhar nossa indignação com a capa da revista Isto É dessa semana. Uma capa que, independente de partido político, independente de quem está do lado, quem está contra, quem apoia impeachment, quem não apoia, quem não tem opinião formada, mas é uma capa que agride frontalmente a todas as mulheres do nosso país. É uma capa que coloca a mulher de maior importância da nossa nação, de maior, eu diria, de situação, de colocação, de eleição, de poder, de espaço de poder. Esta mulher que, independente de classe social, independente de partido político, é uma mulher. E é uma mulher que está sendo desrespeitada na sua pessoa. Agora é atingir a questão psicológica, afetiva de uma mulher. Infelizmente, senhor presidente, eu gostaria aqui de dizer que os ataques ao qual a presidenta da República vem sofrendo são ataques sexistas. Nós vimos como foi, infelizmente, para a tristeza, eu suponho que de todas as mulheres que estavam, inclusive na manifestação do domingo, que foi chamada a manifestação do domingo na Avenida Boa Viagem, contra o PT, porque a manifestação tinha nome, era contra o PT, contra Dilma e contra Lula. Nós fomos, infelizmente, recebemos as fotos de 2 grandes faixas que se abriram na Avenida Boa Viagem, dizendo, me perdoem a expressão, mas eu vou falar o que estava escrito na faixa. Balança que esta quenga cai. É assim que se referem às mulheres do Brasil. É assim que as pessoas que fazem política de forma machista, patriarcal, desrespeitosa, atingem a todas as mulheres da nação. Agora, Isto É, coloca uma foto de Dilma neste formato, as explosões nervosas da presidente, em surtos de descontrole, com a iminência de seu afastamento, completamente fora de si, Dilma quebra móveis dentro do palácio, grita com subordinados, xinga autoridades, ataca poderes constituídos e perde também as condições emocionais para conduzir o país. E aqui fica a minha grita, a minha histeria, se assim alguns quiserem dizer. Aqui fica o meu repúdio à forma machista, sexista, patriarcal, com a qual a política brasileira, a política pernambucana e a política recifense vem sendo feita.
Eu quero aqui dizer que, independente de partido político, de ser contra, ser a favor, isso aqui é um desrespeito às mulheres do Brasil. O que está se fazendo com a presidente Dilma na esfera pessoal é um desrespeito a todas as mulheres da nação. Eu gostaria aqui, inclusive, de dizer a Vossas Excelências que nós estamos dando entrada numa moção de repúdio a este tipo de propaganda. Que se questione condutas, que se questione projetos de governo, que se questione pedaladas fiscais, mas jamais apelar para as questões da mulher. Porque isso é inadmissível. Como eu já denunciei aqui outras vezes, a forma como alguns tentam conduzir a questão política. É interessante porque a gente não ouve ninguém dizer que fulano, que um vereador, um deputado, um presidente, que quer que seja histérico, mas a mulher é histérica. Sabe por quê? Porque ao homem cabe dizer que ele é competente e exigente, mas a mulher resta dizer que ela é histérica, que ela é nervosa e que ela é chata. Porque mulher não é exigente, mulher é chata, mas homem é exigente. Mulher não é competente, mulher é mal amada. É isso que se diz numa sociedade machista. E aqui eu quero deixar o meu repúdio, já finalizando o meu repúdio, a atitudes sexistas, machistas e desrespeitosas que vêm acontecendo nacionalmente e se consolidando na nossa cidade do Recife. Que as mulheres se unam contra este tipo de divulgação e de procedimento. Muito obrigada. Passar a presidência do trabalho ao vereador Henrique Leite e o próximo inscrito sou eu. Vereador Jurandir Liberal. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu me inscrevi no pequeno expediente para falar um pouco sobre a questão o fato que ocorreu nesse final de semana. Vereador Marco Menezes, Vossa Excelência, que é da segurança, chamando a atenção para aquele fato que ocorreu aqui no centro do Recife, quando um navio com 300 turistas ia para 7 horas na cidade do Recife, para conhecer parte dos pontos turísticos aqui de Recife, e 2 pivetes assaltaram, esfaquearam a cabeça da mulher, da turista, e no final, meia hora para chegar um carro da polícia e o SAMU. Aí eu vejo nos jornais de hoje o secretário de turismo da cidade do Recife pousando na Argentina, tentando trazer os turistas para a cidade do Recife. Quem é que vem com uma manchete dessa, com todo um trabalho negativo que ocorreu esse final de semana? Vereador Marco Menezes, se Vossa Excelência for no Recife Antigo, qualquer noite dessa, não disse que está valorizando o Recife, que está reanimando o Recife, vá lá, Vossa Excelência que está aí de muleta, para ver o que é que lhe acontece. Porque não tem polícia, não tem policiamento, e aí o secretário, ontem você viu o secretário dando entrevista que foi um caso isolado, que não denunciou, enfim, ele não tomou conhecimento. Essa é uma realidade que a gente está vivendo. Então, já tem uma imagem muito boa a cidade do Recife com tubarão. Agora não é tubarão não, é o assalto que tem no centro do Recife. Quem é que vem fazer turismo aqui? Agora, não era muito melhor que o secretário, ao invés de estar vendendo turismo lá fora, estivesse fazendo um trabalho de atração do turista, dando tranquilidade como você vai em outras cidades do país, do mundo. Essa é a realidade. Então isso é preciso, esse registro aqui que Recife criou uma secretaria do senhor Murilo, que inclusive falou mal aqui dos vereadores aqui dessa casa. Não foi, André? O Murilo fez uma crítica violenta aos vereadores dessa casa. Lembra? Eu não esqueci, não. Então, não disse que ia resolver o problema, que ia ajudar
a segurança, a Secretaria de Segurança Cidadã. Resultado, ele está com um Ibope, um resultado muito positivo. Essa é a questão que a gente precisa debater aqui na nossa cidade. Eu falei da insegurança na BRT. Vossa Excelência apresentou o requerimento, Vossa Excelência não estava aqui, e eu pedi para discutir na sua presença. Vossa Excelência queria colocar as tomadas nos terminais. Eu disse, ninguém tem coragem de pegar nenhum celular, imagina uma tomada para carregar. São essas questões que a gente quer debater. Mas, vereadora Isabela, eu também não podia deixar de fazer uma observação nesse pouco tempo que me resta com relação à intervenção de Vossa Excelência. E fico impressionado que o vereador Jaime Asfora vem aqui fazer uma discussão muito boa da questão de gênero, quando a OAB dele, que ele já foi presidente, está defendendo o golpe. Eu, por exemplo, sempre chamava a OAB, eu tinha uma referência profunda dos companheiros da OAB que estava pregando exatamente essa questão do tratamento, do zelo à Constituição, dos direitos humanos, sempre eu chamava. Mas depois desse posicionamento favorável ao golpe, aí eu fico preocupado com qual vai ser a posição. E para finalizar, vereador, eu assisti um programa interessante na TV Brasil, domingo, mostrando essa questão da mídia. A Carta Capital tem uma posição de esquerda, mas essa revista devia assumir a sua posição de direita, como essa revista, como a revista Veja e outras revistas, é uma posição de direita, é uma posição altamente reacionária e, como Vossa Excelência diz, contra as mulheres. É um exemplo, não é só Dilma, é todas as mulheres, eu vejo que a tendência é essa aqui. Então, eu quero me solidarizar também com a presidente Dilma e com Vossa Excelência na sua intervenção. Portanto, mais uma vez eu quero destacar que esses órgãos de comunicação dessa imprensa assumissem o seu papel. Eu sou de direita, eu defendo tal projeto, como a Carta Capital defende, que assume. Portanto, esse é o nosso registro. Muito obrigado. Último vereador inscrito, o vereador André Regis, perguntando comigo também. Deixa o cara falar, Jurandir. Senhor presidente, senhores vereadores, 3 pontos. Em primeiro lugar, eu gostaria de manifestar aqui minha concordância com o vereador Marco Aurélio, que falou ontem, com o vereador Jurandir Liberal, que falou hoje sobre a questão da violência no Recife e sobre a falência do chamado Pacto pela Vida do Recife. No início, era simplesmente uma jogada de marketing, porque o Pacto pela Vida no Estado estava dando certo, então lançaram o Pacto pela Vida Municipal como uma forma de pegar carona no sucesso do Pacto pela Vida Estadual. O Pacto pela Vida Estadual entrou em colapso e o pacto que não existia no Recife, ele não vai existir, mas o sentimento de insegurança, ele tomou conta de todos nós e para desespero, inclusive, não apenas dos visitantes, mas dos próprios moradores da cidade do Recife. Esse é um ponto. Segundo ponto, é inadmissível, e aí eu concordo até com a crítica que foi feita pelo vereador Luiz Eustáquio, do ponto de vista da falta de vacina nos postos de saúde. E não é apenas a vacina de gripe que está faltando. Quem vai aos postos da cidade do Recife verifica um completo desabastecimento. É algo que é inadmissível. Se gasta com o supérfluo e não se gasta com o essencial. Não se protege a sociedade com o essencial. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, para a gente concluir, senhor presidente. Eu venho aqui parabenizar aos estudantes da Faculdade de Direito do Recife, do grupo Ateneu, dos estudantes da Faculdade de Direito do Recife, que ontem fizeram um ato pelo impeachment nas escadarias da Faculdade de Direito da nossa tradicional faculdade. Estive presente. Foi uma honra estar no mesmo local, inclusive tendo a abertura feita
pelo emérito professor da Universidade Federal de Pernambuco e da Faculdade de Direito Recife, o professor com maior quantidade de paranifados naquela casa, o professor Otávio Lobo. Depois o juiz federal Roberto Vanderlei, com excelente discurso. Fiz questão de fazer a minha fala em defesa do impeachment e da constitucionalidade. Lamentavelmente, um grupo de estudantes que não são ainda talvez preparados para o exercício da cidadania plena, se colocaram em manifestação contrária dentro de um ato que havia sido previamente marcado em favor da constitucionalidade do impeachment. Eu venho aqui ressaltar este caráter de ontem em favor da democracia e da república ocorrido aqui, do outro lado da nossa rua, na nossa tradicional Faculdade de Direito Recife. O momento é de muita tensão. O jornal Folha de São Paulo pede a saída de Dilma Rousseff em editorial e a saída de Michel Temer em editorial. O mesmo foi seguido no jornal Diário de Pernambuco, que ontem, em editorial, também pediu a saída dos dois, do presidente e do vice. O fato é que nós não temos governo, o fato é que nós precisamos superar essa etapa da vida nacional. O processo de impeachment caminha, tudo indica que com dificuldade, porque a presidente Dilma Rousseff anda utilizando de todos os meios não republicanos, de todos os meios não democráticos, de todos os ataques aos cofres públicos para manter uma base suficiente para escapar do impeachment. No entanto, se escapar desta vez, não significa o fim de um processo lento de deterioração das condições políticas do Brasil, na medida em que a Ordem dos Advogados do Brasil, em boa hora, resolveu pedir o seu impeachment também. Depois de um longo processo de chapa-branquismo, a OAB acordou para ver o que estava exposto, vereador Antônio Luiz Neto, há muito tempo, que este governo não tem condições alguma de continuar governando, porque simplesmente ele não existe. E enquanto ele não existir, todos os dias, brasileiros perderão seus empregos. Brasileiros chegarão em casa dando a notícia de que não tem como sustentar a família em decorrência de uma grave crise que não é apenas política, não é apenas econômica, não é apenas social. Já passou a ser uma crise de decência, ou da falta dela, que lamentavelmente tem arrastado a qualidade de vida e tem diminuído as expectativas de um futuro próspero, decente e livre para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. E esperamos que esse processo do impeachment ele encerre-se logo, porque a população brasileira está cansada de tamanho descaso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, se fosse possível, fazer a inversão da pauta, começar. É possível? Ah, está em fase de votação, é? Ficou em fase de votação. Não tenho como fazer. Prolongamento do expediente. Discussão única, maioria absoluta, em fase de votação do veto total do excelentíssimo senhor prefeito do Recife ao projeto de lei 110/2013, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Em votação. Presidente, eu quero discutir. Quem for favorável ao projeto, não tem mais, está em fase de votação. Quem for favorável ao projeto, vota sim ou encaminha sim. Quem for contrário, encaminha não. Por favor, o senhor pode dizer qual é esse projeto? Leitura do projeto em votação do veto. Que cria a campanha permanente Hospitais e Empresas Amiga do Leite Materno. Estabelece as diretrizes municipais de incentivo à amamentação e doação. Senhor presidente, questão de ordem. Eu quero dizer que esse projeto é muito bom e eu não entendi por que esse veto total do prefeito a esse projeto. Então eu voto a favor do projeto e contra o veto do prefeito. Isso é um encaminhamento, vereadora? Senhor presidente, gostaria de encaminhar a votação. Pois não. A oposição encaminha a votação, sim. Em votação.
Falta alguém ainda votar? Mas tem alguém, vê se tem alguém dentro que não votou não. Votação encerrada. Senhor presidente, 8 votos sim, 9 votos não. Continua travada a pauta e passaremos agora ao grande expediente. Presidente, questão de ordem. Eu gostaria de fazer uma observação. Eu tinha um projeto que estava em fase de votação desde o dia 8 de março, projeto de minha autoria, e de repente o projeto sumiu da pauta. Eu gostaria de requerer aqui em plenário que fosse respeitado o regimento e que o projeto voltasse à pauta com prioridade no rito de votação. Eu vou consultar o presidente e vou acompanhar para que seja colocado em pauta. Obrigada. Primeiro orador inscrito, vereador Jurandir Liberal. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro eu queria, aqui de público, fazer um apelo aos companheiros vereadores. Eu sei que é um ano eleitoral, mas era bom que os companheiros comparecessem aqui nas reuniões ordinárias, sobretudo porque não pode travar o andamento dos trabalhos dessa casa. Mas eu voltei à tribuna para falar exatamente desse problema de segurança. O vereador Anderson Florencio, ele fez umas observações assim muito importantes. Ele não está mais presente aqui conosco, mas ele fez umas observações importantes com relação à questão do futebol, aquelas torcidas organizadas, mas depois eu notei que, vereador, que o problema não é das torcidas organizadas. O problema é da segurança em geral da cidade do Recife. Seja durante o jogo de futebol, seja caminhando no centro do Recife, o centro turístico da cidade do Recife, seja nos bairros. Tem bairros aqui na cidade do Recife que você não pode chegar lá depois das 18 horas. Aliás, as pessoas estão sendo assaltadas às 7 horas da manhã. É o caso do Engenho do Meio, cidade universitária, que pelo fato de a BR-101 passar muito próximo a esses dois bairros, as pessoas estão assaltando exatamente no horário de expediente normal. Eu acho que essa equipe, viu, Marco Menezes, está dando expediente mesmo normal. Os assaltantes cumprem uma rotina de trabalho de 7 da manhã, como qualquer outro trabalhador, e vai fazendo os seus assaltos ao longo do dia, porque não temos a segurança devida aqui na nossa cidade. Então, eu vou reforçar as palavras do vereador André Regis, do vereador Marco Aurélio, que falaram ontem aqui, sobre a questão do pacto pela vida. Não é um pacto, isso é um pato. Não é aquele pato da FIEP que ele está colocando, mas é um pato para enganar as pessoas com estatística, dizendo estatística morreu menos num determinado período, mas não está computando no pacto a quantidade de assaltos,
a quantidade de pessoas que são vítimas desses assaltos que não vão à delegacia porque sabe que não resolve nada. Enfim, esse é um problema sério que está vivendo a nossa cidade. E aí eu vou voltar à questão. A Prefeitura da cidade do Recife, eu acho interessante que a propaganda ela é maior do que as ações. Por exemplo, o Recife Antigo foi dado um tratamento aí no final de semana, principalmente na questão do lazer, mas fica restrito ao dia de domingo e feriado. Fora isso, ninguém está tendo as condições devidas de circular no centro do Recife, seja durante o dia, que agora aconteceu esse acidente, como à noite. Você já assistiu os arrastões que estão ocorrendo, inclusive no Parque Dona Lindu, vereador, as crianças desesperadas lá, diante dos arrastões que estavam ocorrendo no Parque Dona Lindu. Então, nesses pontos, principalmente de maior aglomerado, precisa ter um suporte de segurança por parte do município. Então é uma questão que a gente está trazendo aqui para debate. O vereador Henrique Leite, mesmo que está aqui na tribuna de aparte, já fez várias observações com relação à Via Mangue, quando, inclusive, a questão da iluminação, enfim, são vários pontos que a gente quer destacar exatamente dessa falta de segurança. Mas eu concedo a parte ao especialista Henrique Leite, que é da Polícia Civil, e com certeza ele vai ter argumentos até mais fortes do que eu para tratar desse assunto. Vereador Jorânio Liberal, Vossa Excelência está tocando justamente no assunto que a gente precisa estar chamando a atenção. Tem planos ou projetos que precisam ser reavaliados, precisam ser modificados, e não adianta insistir no mesmo ponto que parou. O pacto teve seu momento e parou. E foi errado, tivemos várias coisas erradas no Pacto pela Vida, mas não foram modificadas, né? Inclusive, a ideia de você integrar é importante, mas quando você integra e retira policiais de delegacias para colocar numa central, você afasta policiais dos bairros. É o que eu venho tocando aqui sempre. A maioria dos policiais das delegacias fecham às 6 horas da noite, às 18 horas. E isso facilita para que os criminosos ajam naturalmente. Porque em cada bairro desse só tem uma viatura, não é num bairro não, veja. Por exemplo, na área lá do IPCEP, é uma viatura para circular IPCEP, Estância, Caçote, Ibiribeira, uma parte da Ibiribeira. Aí a Lagoa do Araçá, aí você tem mais duas que pega para Boa Viagem, Ibiribeira, ou seja, fica feito barata tonta, indo para um canto. Quando vai para um canto, o motoqueiro vai roubar no outro. Quando vai para o outro vai roubar no outro. E isso é o que está acontecendo. Precisa sentar, voltar para a primeira casa o jogo e recomeçar. Ou se faz isso na visão de governo, ou nós, vereadores, pelo menos para o Recife, precisamos pressionar para que isso aconteça. Porque vai chegar o ponto de que em qualquer canto que você chegar, está tendo um assalto. Você pode sentar ali em Boa Viagem, qualquer café daquele ali, que você vai presenciar assalto a cidadão na rua, saidinha de banco, o cara entrar com a marreta dentro de um banco, estourando a porta. Não existia isso antes. Todos os criminosos de assaltante de banco estavam fora de circulação porque a polícia tinha tirado. E hoje voltou a acontecer tudo, voltou a acontecer a saidinha de banco, voltou a acontecer assalto a banco, assalto a carro forte. Então é preciso dar um freio de arrumação e começar tudo do zero para resolver os problemas que temos de segurança. Não só na área de segurança, mas também diretamente Polícia Civil e Polícia Militar, mas também nos presídios. Que os presídios estão dominados pelos chaveiros. São os chaveiros que mandam no presídio, né? Não são os diretores nem os policiais, felizmente. Eu estava, vereador, inclusive ouvindo a reportagem hoje de uma senhora, que ela é dona de uma padaria, trabalha de 7 da manhã às 9 da noite, e ela com a grade na frente. Ela disse: eu estou presa com medo dos assaltantes lá fora, os assaltantes estão soltos.
Então, essa é a relação que as pessoas estão se sentindo, o mundo todo preso e a turma folgada porque não tem esse controle. E eu fico preocupado que a gente não é impotente nessa questão. A gente fala, a gente reclama, mas o governo fica mentindo, o governo fica tentando enrolar, fazendo uma propaganda o tempo todo em cima de propaganda, achando que vivendo outra realidade. Parece que o governo está vivendo outra realidade que não é aqui no estado de Pernambuco. Exatamente, fica numa outra realidade que não é essa que a gente está vivendo. Mas concedo a parte a vereadora Isabela Rodamo, que inclusive Vossa Excelência estava presidindo os trabalhos aqui. Eu ia cumprimentar uma mulher presidindo os trabalhos. Momentaneamente, esta casa, um dia... o PDT está... essa casa vai evoluir para eleger uma mulher presidente desse poder. Mas vamos lá, a gente tem fé que chega lá. Tem todo o meu apoio. Mas veja só, vereador Jurandir, eu queria parabenizar Vossa Excelência pelo assunto. É, de fato, um assunto que está muito quente nesse momento, aqui na cidade do Recife. Inclusive, minha filha estava no Parque Dona Lindu com a minha sogra, quando aconteceu o tumulto do arrastão, e ela ficou angustiada. Enfim, eu até conversei com ela ontem, e ela me disse que ficou meio aflita, e que depois ela soube que a polícia estava batendo, e aí ela ficou mais aflita ainda. Enfim, são as questões da vida real que a gente precisa enfrentar, diferentemente do Chico taxista, que fica só vivendo no mundo encantado, né, onde Recife não é o que apresenta a televisão, que a gestão do PSB mostra, ou tenta pelo menos dizer para quem vive na cidade do Recife. Mas para quem aqui habita sabe que a coisa é muito diferente. Mas veja bem, quando a gente faz a análise sobre toda essa questão de violência que está posta, o que aconteceu com a turista, o que aconteceu no Parque Dona Lindu, dentro do Recife Antigo, no sábado, inclusive, de tardezinha, início da noite, eu estive no Recife Antigo. Veja, quando a gente começa a perceber, eu recebi denúncia, inclusive, de assaltos e mais assaltos na região de Casa Forte, que hoje está fortíssimo ali, os assaltos, inclusive, diante das festas que está tendo num restaurante ali em Casa Forte, está atraindo muitos assaltos à mão armada. E a gente começa a perceber e se dar conta que a questão do Pacto pela Vida, ela quebrou. O pacto foi rompido. O pacto, na verdade, o que foi proposto em 2006, começado a ser executado em 2007, 2008, era um pacto de inserção de várias secretarias. Eu pergunto a Vossa Excelência e a todos os vereadores aqui presentes, quais são os projetos e programas sociais para o enfrentamento da droga? O que efetivamente está acontecendo na cidade do Recife para o enfrentamento da droga? A gente tem uma secretaria que, infelizmente, a gente sabe para que foi criada essa secretaria de enfrentamento ao crack e outras drogas. A gente sabe... Excelência, quer dizer que foi criado para tentar atrair o PSDB para... Na verdade, o objetivo foi esse, e que houve uma falência nisso aí. E aí a gente começa a se dar conta quais são as ações sociais. Como é que se trata a educação hoje? Teve uma reunião pública aqui sobre a questão da educação, a falta de vagas nas escolas. Vossa Excelência estava presente nessa reunião hoje pela manhã, terminou quase 2 horas da tarde, e a gente fica se dando conta o que é que essa gestão está fazendo com a educação da cidade do Recife, onde o vereador André Regis muitas vezes já pontuou isso e deixou evidenciado. Quem é que daqui colocaria um filho ou uma filha para estudar numa escola municipal, que na verdade é um espaço para acumular criança, não é espaço de ensino, de transformação. Então, quando a gente se dá conta de todas essas questões sociais, de enfrentamento à droga e a questão da educação, a gente sabe o resultado na prática. E, infelizmente, Recife, nesses últimos 3 anos e meio, caiu no investimento real, não é no investimento fictício, porque o investimento fictício está aí denunciado. 70 milhões de gasto com os brinquedos todos do mundo para colocar numa rede que não funciona, que não tem sequer professor capacitado para dar aula de Lego, mas está lá o brinquedo do Lego ocupando espaço, inclusive o espaço que não existe, mas está lá reservado para ele. Então, fica aqui para contribuir com o debate, parabenizando a Vossa Excelência e refletindo. A nossa cidade, ou melhor, a gestão
está querendo que Recife viva no mundo da fantasia. Mas quando a gente bota o pé na rua, a gente sabe a realidade que a gente vive. Obrigada. Muito bem, vereador. Incorporo sua parte, concedo a parte do vereador Jairo Brito. Vereador Jurandir Liberal. Vereador mais pontual dessa casa. Muito obrigado. Jurandir, veja, preciso fazer um histórico a respeito desse ponto aí de segurança do programa o Pacto pela Vida. Veja, o governo do PMDB com o governo do DEM, quando saíram do governo de Pernambuco, a polícia como um todo, a polícia científica, a polícia investigativa, a judiciária, era um caos. Não tinha nem viatura. Foi quando as forças de esquerda, juntamente com o governador Eduardo Campos, venceu a eleição e trabalhando juntos, como sempre trabalhou na história da política pernambucana e nacional, sem querer atrapalhar, a vereadora Isabela liberou 10 minutos para Vossa Excelência. Eu vou concluir, eu vou ser rápido. Veja, fizeram uma gestão que foi vista e elogiada em todo o Brasil e além de fronteiras. Mas veja, no exato momento que o governo, inclusive o atual governador Paulo Câmara, trabalhou muito nisso, pessoa trabalhadora, responsável pelos caminhos da segurança também, eu conheço de perto. Mas depois, naquele ponto em que voltou o PSB se juntar com o PSDB e o DEM, que é os últimos 3 anos, e abandonar as forças de esquerda, aí voltou o caos. É muita coincidência. Aí a segurança caiu com o programa Pacto pela Vida, e o que nós estamos vendo hoje é essas coligações realizadas, né? Abandonou o PSB, inclusive em nível nacional, né? Está apoiando esses partidos juntos, né? E agora não quer nem mais Temer. Não sei o que é que eles querem, agora não quer mais Temer. Então, realmente, quando você vê o ponto de ruptura da história do PSB com as lutas sociais de esquerdas, que fizeram todos esse trabalho na segurança pública e outros projetos sociais, e se aderem às chamadas siglas, partidos que eram contra nós, é quando vem caindo a gestão no Estado de Pernambuco. Então, Vossa Excelência traz um ponto muito importante. É preciso retomar essas lutas para trazer de novo os ganhos nas políticas públicas aqui no Recife, no Estado de Pernambuco e no Brasil. Muito obrigado pela parte. Vereador, me permite só discordar de Vossa Excelência. Eu acho que a questão esse problema que eu estou destacando da segurança não foi por conta das coligações partidárias. Não vou responsabilizar essas coligações. Eu vou responsabilizar uma atitude do Executivo de não encaminhar. Aí é uma questão de específica, inclusive é o mesmo partido que está no governo há período de Eduardo 8 anos, mas esse 1 ano e meio de Geraldo. Mas concedo a parte ao vereador Marco Menezes. Vereador Jurandir Liberal, eu estou aqui atentamente ouvindo o seu pronunciamento a respeito desse tema, que é muito importante. Eu sou aluno nesse tema, sou aluno do vereador Henrique Leite. Eu sempre tenho aprendido com o Henrique Leite, não obstante ser delegado de polícia e ele ser comissário, mas ele tem muito a me ensinar. Segundo ele me disse, Vossa Excelência que é o professor. Não, ele é meu professor. Estão, inclusive, juntos no mesmo partido agora. Não, né? Eu, nesse aspecto de segurança, eu estou atrás dele. Né? Eu estou atrás dele, ele está muito avançado.
Mas somente para ilustrar o seu depoimento nesta tarde, no que eu concordo, apenas tirando essa questão do vereador Eurico, onde ele quer politizar essa questão da violência, não é? Foi Eurico, não, foi Jairo Brito. Jairo Brito, perdão. Eu faço parte da Comissão de Segurança Pública desta casa, presidida pelo vereador Almir Fernando. Quando eu retornei para esta casa, no início do ano próximo passado, sentiu-se a necessidade de procurar o nosso secretário de Segurança Pública, doutor Alexandre. Desde então, desde aquele idos de março, abril, que se tenta, a comissão desta casa, portanto, este poder, tenta uma audiência com ele. O vereador Maguari também tentou, através da comissão, que ele nos recebesse lá na Secretaria de Defesa Social. Não conseguiu essa audiência. O nosso presidente da comissão, Almir Fernando, também não conseguiu. Eu, pelo fato de ser delegado de polícia e vereador desta casa, e pelas amizades que eu tenho lá, colegas delegados, colegas coronéis, tentei, fiz e-mail para o secretário que hoje ainda ocupa aquela secretaria, e ele não se dignificou nem de responder dizendo que não tinha pauta para a gente. Então esta casa está também passando por isso. Eu não me sinto diminuído por isso. Quem se sente diminuído é a casa. Isso foi levado aqui para o presidente e tudo mais. E até hoje ele não respondeu e nem nos deu a oportunidade de ir lá conversar sobre essa questão de violência que assola a nossa cidade. Portanto, eu me somo à sua preocupação, vereador Jurandir Liberal. Vereador Marco Menezes, Vossa Excelência foi muito preciso na sua intervenção, brilhante como sempre. Eu digo o seguinte, eu vou reunião em várias comunidades e o pessoal faz. O que é que você pode recomendar para a gente, para a segurança daqui? Não dá para pedir para colocar policiais em determinadas áreas. Então eu vou dizer para o pessoal, só nos resta rezar, porque não tem outro caminho. Que não adianta reclamar a Câmara, Vossa Excelência, que é delegado, que é da Comissão de Segurança, que procura uma audiência com o secretário, não consegue uma audiência, imagine a gente conseguir alguma coisa de apoio às comunidades. Então, eu vou pedir para... Como é o nome do cara do táxi, que faz a propaganda geral? É Chico. Só se o Chico do táxi conseguir falar com o governador, com o secretário, talvez o Chico do táxi diga alguma coisa, porque a gente não tem essa condição aqui como membro desse poder, os companheiros da Assembleia Legislativa também, porque o secretário não vai nos ouvir. Não escuta. Vossa Excelência, imagina os demais vereadores, Vossa Excelência que é delegado, que é uma pessoa conhecida, respeitada nesse campo, com outros colegas vereadores. Veja em que pé estamos. Mas... Vereadora Isabela, inclusive, obrigado a vocês pelo ter concedido o tempo aí. Por não. Só para complementar, já visto o meu colega, inclusive colega de partido, agora Marcos Menezes, dizer que é grave a gestão do PSB, porque é assim que ela age. Inclusive, hoje, o vereador Jaime Aspora deu entrada na audiência pública. Pode ser que ele, porque foi secretário da prefeitura, os secretários venham para a audiência pública dele. Mas é importante que ele saiba que é de praxe dessa gestão. Não vi secretário, não vi secretário executivo. Eles mandam muitas vezes um gerente ou o secretário do secretário, que não tem poder de decisão, não pode acertar prazo, acordar prazo, nada. Infelizmente... É assim a nova política ofertada pelo PSB, é isso, não recebe vereador, não recebe comissão, ignora a situação e acha que a gente está indo fazer o quê? Pedir, a gente quer muitas vezes contribuir com o debate, participar desse processo, levar a problemática. Então eu só queria me solidarizar ao vereador Marcos e dizer a ele que é assim mesmo, é a forma PSB de governar, seja no estado de Pernambuco ou na cidade do Recife. Muito obrigada.
Para encerrar, eu queria só registrar. Hoje, inclusive, eu participei de uma reunião com Isabela, de uma audiência pública convocada pelo vereador Osmar Ricardo, e na ocasião a gente destacou exatamente a ausência do governo numa audiência pública que estava superlotada de muitas pessoas para contribuir, e o governo sequer vem ouvir. Não é nada, não é que ofereça, mas ouvir a reivindicação das pessoas. Aí quando o vereador Jair Massora já chega aqui, como já era secretário, chega aqui e pede audiência pública, é como eu vou dizer, viu, Jair, com muito respeito, se é alguém do governo para fazer média aqui, com audiência pública, só para depois dar o Ibope, pode ser que Vossa Excelência consiga que alguém do governo venha. Mas as audiências que nós, que somos da oposição, que levamos muito a sério os debates, quando chama vereadora Isabela, vereadora Marília, Osmar Ricardo, outros companheiros, o governo se ausenta. Se ausenta, não sei o que é que quer com isso. É o medo de enfrentar o contraditório, são essas questões que... Mas o presidente permitiu, o vereador Osmar, que chegou, pediu uma parte. Permitido. Vereador Jurandir, agradecer ao presidente, vereador Henrique Leite. Vereador Jurandir, veja só, o que a gente observa do governo Geraldo Júlio é que não tem trilho. É um vagão onde não tem o trilho para guiar a política que eles prometeram ao povo do Recife durante a eleição. Foi ao cartório, registrou um programa de governo, mas é um vagão desgovernado, não tem trilho, não tem o que fazer. Ontem eu vi o vereador Rodrigo Vidal falar, prestando conta, né, de uma coisa que ele acredita, que é a questão dos animais da cidade do Recife. Foi eleito para isso. Mas o que a gente não vê é o governo municipal comprometido com isso. O que a gente vê na educação do Recife, e que aí tem propaganda do PMDB, do governo municipal, falando do ProUni. Isso não é papel do município, ter ProUni. O papel do município é ter o ensino fundamental, ter creche, ter os 5 e 6 anos daqueles crianças, uma qualidade melhor. Nós fizemos uma audiência hoje para discutir a questão de vagas nas escolas. Que muitas mães estão perdendo o Bolsa Família, o direito de ir buscar uma renda complementar, de ter e não ter, porque a prefeitura não dá as condições de trabalhar para isso. E a gente vê uma prefeitura que prometeu ao povo do Recife, iludiu o povo do Recife, com o então ex-governador Eduardo Campos, né, na época governador, candidato a presidente da República, né, prometendo, mostrando o serviço, mas que hoje a gente não vê nada nesse governo. O prefeito Geraldo Júlio deixa a desejar a sociedade, prometeu o mundos e fundos. A saúde é um desastre. Eu disse aqui ontem. Ele prometeu e assinou ordem de serviço de 6 postos de saúde e não começou nem um tijolo ainda. Faz as UPinhas, onde a maioria do povo que mora próximo, 100 metros, não pode ir para a UPinha ser atendido. Tem UPinha que o governo do estado fez ali, acabou com o campo, de lá da regional e do lado do campo do Arruda, que até hoje não funciona, está lá, dinheiro público perdido. Vereador, 70 milhões foi gasto em 7 empresas para ver a questão da educação. 27 milhões foi gasto no Lego, que está sendo investigado pela empresa que fraudulou o processo total, está sendo investigado em São Paulo. Essa mesma está cheio de Legos nas escolas, nas creches, que não funcionam, estão guardados. Já foram pagos quase 9 milhões, que podia ser investido na melhoria das creches, na melhoria das escolas, e o governo, mais uma vez, vereador Jurandir, esse governo não sabe para que veio até hoje. E o que me deixa muito à vontade de estar aqui hoje é porque os governistas têm vergonha de defender esse governo. O governo desgovernado, o governo
que não tem trilho, que não tem sinal, que não tem placa de pare, de avisar o que é a lei do trânsito. Isso é um governo que está perdido. Um governo que está sem rumo. Parece que eles desaprenderam. Mas espero que eles continuem desse jeito para poder a oposição, de fato, voltar a ter o poder nesta casa e mostrar o que é a distribuição de um debate político de cultura, na educação, na saúde, o que a gente fez aos 12 anos atrás. Porque nós deixamos um legado importante para a cidade do Recife, e que, quero registrar aqui nesta casa, o Carnaval passou, o São João vem, mas os 10 anos de um projeto de cultura que foi debatido com a sociedade, com o povo do Recife, foi jogado na lata do lixo por esse governo. Governo Geraldo Júlio, governo do PSB, um governo que diz socialista. Obrigado, vereador. Ok, vereador. Vou encerrar exatamente incorporando as intervenções e dizer que, em termos de segurança, realmente o próprio diagnóstico feito nas palavras do grande vereador Marco Menezes sintetiza tudo. Espaço para conversar, nenhum. Propaganda, tudo. E a população que reze para sobreviver. Obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de pedir verificação de quórum, por favor. Eu quero convidar o vereador Jurandir Liberal para registrar a verificação de quórum. Saudar aqui meu amigo Henrique Leite Original e Walter. É porque eu sou o Peba e o original é ele. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. O nosso economista, acompanhado do grande empresário desse estado, Walter Malta, nos honra muito nessa tarde com a presença dos dois aqui abrilhantando. Agora eu gostaria de refutar a sua colocação de que você é o Henrique Leite Peba. Você também é original. Ele é o de original. Coloque sua presença, vereador Marco Menezes. Bota pro mesão. Não, só 10 presentes, não havendo quórum suficiente, declaro encerrada a presente sessão, convoco a próxima para amanhã, no mesmo horário regimental. Boa tarde.